Nós começamos na semana passada um terceiro ciclo de ministrações. Esse ano nós nos movemos em 3 estações. Deus nos disse no final do ano passado que o ano 2019 seria um ano de aliança, maturidade e crescimento. E nós trabalhamos essas 3 ênfases ao longo, nos primeiros 4 meses trabalhamos aliança, no segundo quadrimestre nós trabalhamos a maturidade e começamos domingo passado a ministrar sobre crescimento. E o que Deus trouxe ao nosso coração aqui na semana passada foi o fato de que nós podemos esperar mais de Deus. Amém, irmãos? Quantos entendem aqui? Quem estava aqui semana passada? Deixa eu ver, quem estava aqui semana passada? Então, infelizmente não vai dar para ver o vídeo da semana passada. Nós depois fizemos uma outra filmagem, né, Vinícius? Fizemos um remake aí da ministração, curto, menor, mas foi um momento muito especial, um mover de Deus muito especial, e Deus falou muito para a gente do fato e da necessidade de nós esperarmos mais, de nós buscarmos por mais, crermos que Deus tem mais para fazer, que Deus realiza mais e que nós precisamos elevar as nossas expectativas. Nós falamos sobre a relação de Josué e Moisés, e ao longo dessa semana todas as células estudaram essa ministração. Hoje eu quero compartilhar sobre a necessidade de nós mudarmos, ampliarmos e adaptarmos a nossa mentalidade a uma expectativa e a um movimento de crescimento. Se é vontade de Deus, se é propósito de Deus, nós cremos assim, que a gente cresça, que a nossa vida deixe um legado, que a nossa vida marque a nossa geração, que a nossa vida seja um marco para as nossas famílias. Se é desejo de Deus que seja assim, nós precisamos ajustar a nossa mentalidade a essa cultura de crescimento, a essa cultura dos céus. Romanos 12, Paulo diz: não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da mente. E parece que não, mas nós somos muito influenciados pela nossa forma de ver e pensar. Nós temos sido cada dia influenciados aqui e desafiados aqui a deixar que o padrão dos céus se estabeleça sobre a nossa vida, a deixar que o padrão de Deus se estabeleça na nossa vida, que o padrão de Deus determine a nossa forma de pensar. E isso é tão importante, que às vezes o agir de Deus, o mover de Deus está diante de nós, mas a nossa mentalidade aponta para um outro lugar. Você quer ver um exemplo claro disso? É a experiência de Paulo com aquele moço chamado Eutico. Não sei se você se lembra dele. Atos dos Apóstolos conta que a sala estava iluminada, estava cheia de luz. Paulo, aquele dia, estava pregando com tanta vontade que ele dá conta de ressuscitar um morto e continuar pregando, passando da meia-noite. Ou seja, o cara dormiu na pregação de Paulo, ele foi lá, o cara morreu, caiu do 3º andar, ressuscitou e Paulo continuou pregando. Ou seja, não era qualquer dia. Era um dia especial, era um dia de um mover especial, mas o Eutico estava cansado, com um sono, com a cabeça em outro lugar, e ele, caiu da janela e morreu. Você já esteve num lugar assim? Você já esteve numa festa que a sua cabeça está em outro lugar? Já ou não? Você já esteve na sala de aula? Isso acontece muito, né? E a cabeça está em outro lugar, não é? Ou seja, você precisa submeter a sua mente e criar uma mentalidade que promova o crescimento. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E para isso nós vamos ler a 2ª carta de Paulo a Timóteo, a partir do versículo 1. Eu vou precisar ser mais compacto, mas se você quiser e puder, nós vamos deixar as 2 pregações disponíveis no YouTube, tanto a de hoje de manhã como a de agora à noite, e você pode somar as 2, você vai ter o completo de tudo que eu preciso falar. Mas eu vou falar com você tudo que Deus colocou no meu coração. Só vou resumir os exemplos, as histórias, né? As músicas no meio, como a gente costuma fazer. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 a 11, diz assim: por esta razão eu te admoesto que reavives o dom que há em ti, o dom de Deus que há em ti,
pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Amém? Paulo vai exatamente ajudar Timóteo a manter a sua mente e o seu coração no lugar certo. Porque Timóteo vive um desafio tremendo. Timóteo é pastor de uma das igrejas mais estratégicas do primeiro século, mas ao mesmo tempo de uma das igrejas mais complexas. Timóteo é pastor de Corinto. E Timóteo assume Corinto numa situação muito difícil. A igreja de Corinto começou bem, teve uma explosão de avivamento, mas de repente começou a pipocar um monte de problema dentro da igreja. A gente consegue ver lá as cartas de Corinto, problemas sérios, problemas de imoralidade, de contenda, de divisão dentro da igreja. A igreja de Corinto é uma igreja para a gente ficar de olhos abertos, que se o mover de Deus, o avivamento, não for seguido por nós com comprometimento real, a gente pode transformar o mover de Deus, perder o mover de Deus e fazer disso uma bagunça. E Timóteo é pastor dessa igreja, um jovem pastor. E Paulo vai precisar dizer para ele, olha, ninguém despreza a sua mocidade, porque você é um homem de Deus. Não é a sua idade que vai determinar a influência que você pode fazer. Não é a sua idade que determina se você é muito ou pouco usado por Deus. É a sua disponibilidade para Ele. E aí Paulo vai dar, na segunda carta especialmente, um itinerário de como Timóteo pode conservar o seu coração focado em obedecer a Deus. E a primeira coisa que Paulo diz é, Timóteo, você precisa manter uma conexão ativa, intensa e profunda com o Senhor. Quando Paulo diz para Timóteo assim, reaviva o dom de Deus que há em ti, ele está dizendo exatamente isso. Mantenha a conexão limpa, mantenha o fluxo limpo, mantenha-se conectado com Deus para que aquilo que foi feito na sua vida com a imposição das minhas mãos seja mantido, renovado, fortalecido, intensificado. Em outras palavras, Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, você não vai dar conta dos desafios se não houver uma renovação da unção, do poder, da graça de Deus sobre a sua vida. Muitas pessoas começam bem e esmorecem no meio do caminho, porque tratam a unção de Deus como um pacote que se recebe e depois vai tirando dali as coisas e esquece de voltar na fonte. Esquece de voltar na origem. Se eu quero manter a minha vida crescendo, se eu quero crescer como pai, se eu quero crescer como discípulo, se eu quero crescer como marido, se eu quero crescer como líder de célula, se eu quero crescer como profissional, se eu quero crescer como um homem de Deus, eu preciso estar conectado à fonte. Amém, irmãos? Você entende isso? Quantos entendem isso aqui? Eu preciso estar conectado à fonte. Eu compartilhei com alguns irmãos já, alguns já me ouviram falar isso algumas vezes. Mas o Bispo Mano estava ministrando para a gente essa semana, para o grupo de pastores, e ele disse que um dia ele foi pregar numa determinada igreja, né, há um tempo atrás já, e ele ia pregar sobre o que Deus, sobre o avivamento, sobre o mover de Deus, esse é um legado que Deus deu a ele. E Deus disse claramente para ele, eu quero me manifestar aqui, só que esse povo não me quer. Esse povo não me quer. Eu estou aqui disponível, mas o povo não quer. A Bíblia está repleta de história, irmãos, de homens que começaram com Deus, mas terminaram sem Deus. Entendeu? Saul, quando foi chamado por Samuel para ser rei, profetizava na rua. Era um profeta. Mas no meio do caminho, Saul rompe com Deus e é tomado por demônios. Porque Saul apostatou da dependência de Deus. Saul esqueceu que ele só era rei pelo poder de Deus. Se eu e você esquecermos que a nossa vida é um milagre de Deus, nós vamos morrer no meio do caminho. Então, se eu quero crescer, se eu quero continuar crescendo, é simples assim.
eu preciso de Jesus. Amém, irmãos? Eu preciso de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Todo dia, toda hora, cada momento, a cada manhã. A gente precisa de Jesus. A gente precisa desse favor. A gente precisa dessa graça, desse poder de Deus sobre a nossa vida. É preciso alimentar, nutrir, fortalecer, intensificar, ampliar a sua comunhão com Jesus. Você não pode achar que vir ao culto domingo é suficiente. Você não pode achar que ir na célula uma vez por semana é suficiente. Você precisa de Jesus, e eu também, todo dia, o tempo todo, dia e noite, o tempo inteiro, nós precisamos estar conectados em Jesus. Só Ele pode reavivar. Por isso que Jeremias vai dizer, eu quero trazer a memória que pode me dar esperança. É no encontro com Deus, é no encontro com Jesus, é na experiência com Jesus que a minha fé é fortalecida e que eu descubro que eu sou fruto de um milagre, eu sou fruto da intervenção sobrenatural de Deus. E aí eu cresço, porque eu sei que a mão de Deus está sobre a minha cabeça. Quantos reconhecem isso aqui? Quantos reconhecem isso aqui? Você reconhece que a sua vida é um milagre de Deus? Quantos reconhecem que a sua vida é um milagre de Deus? Quando eu me vejo pregando, quando eu me vejo dirigindo a igreja, quando eu vejo Deus fazendo coisas, eu digo, é graça de Deus, é favor de Deus, é milagre de Deus. É Jesus que está fazendo. Mas Jesus precisou escrever, Paulo precisou escrever para os Gálatas, por exemplo, dizendo assim, vocês iam bem. Quem seduziu vocês? Em algum momento, irmãos, a gente perde a noção de que Jesus é o fundamento, Ele é o pão da vida. E a gente começa a pensar no que nós podemos fazer para Jesus, do impacto da nossa vida no reino de Deus. E aí a gente começa a deixar de olhar para Ele, para o que Ele faz e para o que Ele quer fazer, a gente começa a olhar para a gente. Hoje Jesus está dizendo assim, eu quero mover na sua vida. Eu quero renovar e ampliar o mover de Deus na sua vida. E a pergunta é, você quer? Você precisa de Jesus? Quem precisa de Jesus aqui? Entende? Paulo diz, renova o dom que há em ti, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo está dizendo para Timóteo assim, Timóteo, presta atenção, meu filho, Jesus é a força que você precisa para pastorear essa igreja. Jesus é a força que você precisa para enfrentar os desafios que você está passando. É Jesus, Timóteo, que vai te ajudar não só a enfrentar o seu desafio, mas participar dos sofrimentos que eu estou vivendo. Porque Paulo fala isso com Timóteo várias vezes durante a carta, participa dos meus sofrimentos. E depois, no versículo 13 e 14 do capítulo 1 ainda, ele vai dizer assim, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito que habita em nós. Como é que você vai guardar as coisas que Deus te deu se você não tiver uma conexão com Ele? Como é que você vai manter o padrão do Evangelho se você não tiver conectado com Ele? Você já deve ter visto na internet umas enquetes que o pessoal faz, que coloca uma fila grande, uma fila indiana, um atrás do outro, e aí de repente alguém lá de trás faz um gesto, não sei se você já viu isso viralizou aí, é como alguém que ligando uma moto e dirigindo a moto. Lá no final da fila, o pessoal já está fazendo cada coisa, dancinha, levantando os braços, fazendo umas coisas diferentes, porque perdeu a conexão com o primeiro. A coisa foi sendo corrompida ao longo do tempo. Se você der uma olhada no livro de Apocalipse, uma das igrejas, Jesus chega a dizer para eles, eu estou à porta e bato. Ou seja, o estilo de vida da igreja chegou até o ponto que não cabia Jesus mais dentro da igreja. Ele foi para o lado de fora e ficou batendo na porta, dizendo assim, eu estou à porta e bato. Pergunta ao teu irmão assim, Jesus ainda cabe na sua vida? Pergunta para ele, Jesus ainda cabe na sua vida? Tem lugar para Ele na sua vida? Agora, Jesus não aceita qualquer lugar. Jesus não aceita qualquer lugar. Jesus só aceita o primeiro lugar. Ele só aceita o lugar de honra na sua vida. Se não tivesse lugar disponível para Ele, Ele não vai ficar. Ou Ele é Senhor da sua vida, ou Ele não será nada na sua vida. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é
é pedra de esquina, pedra fundamental para alguns, mas para quem não crê, ele é pedra de tropeço. Porque quem não se rende a Jesus vai se arrebentar nele. Percebe? Quem não se rende a Jesus vai tropeçar nele. Porque não dá para ignorar Jesus. Então eu preciso, nós precisamos, você precisa ativar essa conexão com o sobrenatural na sua vida. Você precisa ativar essa conexão com o mover de Deus, com o fluir de Deus, com o rio de Deus. E você não vai fazer isso com religião, você vai fazer isso com um encontro diário, contínuo com Jesus. Você vai fazer isso com uma vida entregue, completamente dependente dele. Amém? Então diga comigo assim, eu quero renovar a minha experiência com Jesus. Pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Se renda diante dele. Tire tempo para ele. Feche a porta do seu quarto. Coloque uma canção lá e diga assim, Jesus, eu não tenho nada para dizer para o Senhor, a não ser que eu preciso do Senhor. E fica lá. Se lança lá. Se entrega lá. E Jesus vai falar com você. Eu me lembro, há um tempo eu não sei precisar quanto tempo, num daqueles dias difíceis, num daqueles dias de angústia, e eu fechei meu quarto e fiquei lá e coloquei uma canção, e naquele dia eu não tinha nada para dizer, eu só coloquei a canção. Mas e por isso que os ministérios de adoração têm um lugar tão especial na vida da gente. Enquanto a canção tocava, eu ouvi no meu coração, não ouvi audivelmente, Jesus dizer, eu estou contigo. Eu estou com você. E você não tem noção. Eu levantei, eu me coloquei de pé, e eu fui lutar a minha guerra, fui batalhar a minha batalha, porque Jesus está comigo. E eu não abro mão de estar com Ele todos os dias, de dizer, Jesus, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. Mas se Jesus for só sua bengala, se Jesus for só aquele que resolve seus problemas, ninguém leva, a não ser quem casou com um, né? Mas ninguém leva um médico para dentro de casa, ninguém leva um bombeiro para dentro de casa, ninguém leva um eletricista para dentro de casa, você só chama ele quando você precisa. Você não precisa ser íntimo de quem resolve seus problemas, mas se você se tornar íntimo de Jesus, Ele vai fazer muito mais do que resolver os seus problemas. Ele vai dar um sentido novo para a sua vida. Você vai ver como Deus vê. A segunda coisa, Paulo, no capítulo 2, vai dizer para Timóteo, tu, pois, meu filho, versículo 1, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, capítulo 2, versículo 2. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Participa dos meus sofrimentos. Como bom soldado de Cristo Jesus, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que arregimentou. E no versículo 8 vai dizer, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Paulo diz a segunda coisa para Timóteo, que é muito séria para nós. Fortifica-te na graça. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que você e eu merecemos o favor de Deus? Quem acha que a gente merece? Você acha que merece? Você acha que você merece o favor de Deus? Quem acha? De verdade, alguém acha que merece o favor de Deus? A gente não merece. Você acha que conseguiria chegar ao céu sem a graça de Deus? A gente não conseguiria. A gente não consegue viver sem a graça de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é graça. Tudo que acontece na nossa vida é... Você está perto da sua família? Está perto dos seus filhos? Eu vou olhar para minha esposa aqui. É graça purinha de Deus na minha vida. Não sei por que vocês riram, né? Eu já contei a história da minha amiga que virou para mim e falou assim, Evander, é muita areia para o seu caminhão.
é muita areia para o seu caminhãozinho. Eu falei assim, eu dou 2 viagens. Quantas viagens precisa? Estou dando viagem até hoje, irmãos. Já faz 16 anos eu estou dando muitas viagens para dar conta desse tanto de areia, hein? Os irmãos não precisam olhar, não. Mas é graça. Eu olho para os meus filhos, é graça de Deus, não é graça? Meu Deus, os meus filhos são uma bênção, são uma alegria da minha vida, não é? Não são, os filhos não são um presente de Deus, uma herança do Senhor, é graça de Deus. Eu olho para o meu ministério, poder pregar a palavra, participar da sua vida, ver o que Deus está fazendo na sua vida, é um privilégio tremendo. Ver Deus ativando pessoas, despertando pessoas, movimentando, é uma graça maravilhosa. Mas por alguma razão, irmãos, num atentado de insanidade, em alguns momentos a gente acha que vai conseguir produzir alguma coisa com as nossas próprias mãos. Em algum momento a gente acha que para crescer e atingir os objetivos que a gente precisa, nós vamos ter que nos esforçar muito. A gente vai ter que fazer isso, e mais aquilo outro. Bobagem! É melhor deixar que Deus faça através da gente, porque na verdade a nossa vida é resultado da graça de Deus. Se você chegou até aqui, fala comigo assim, foi graça. Se você teve os seus pecados perdoados, diga comigo, foi graça. Se você tem uma família, diga para mim, é graça de Deus. Se você tem realizado seus sonhos, é o que, irmãos? É graça de Deus. Então como é que você acha que você vai crescer? Pela graça. Amém ou não amém? Pela graça. É por isso que a oração de Jabes é uma oração tão sábia. Ah, Senhor, tomara que o Senhor me abençoe, me livre do mal e alargue as minhas fronteiras. Tudo que você precisa é a bênção e a graça de Deus na sua vida. Quem já chegou num nível na vida que você descobriu que você não dá conta de tudo? Já chegou? Já? Que você não tem resposta para tudo. Já chegou nessa fase, não? Ou você acha que eu não quero estigmatizar ninguém, mas tem uma etapa da vida da gente que a gente acha que sabe. Acontece. A gente diz assim, agora o mundo vai ficar diferente porque eu cheguei. Não é? Você conhece alguém assim? Agora vai ficar diferente porque eu cheguei. Volta, rapaz, volta. Porque eu cheguei, porque eu agora vou fazer essa diferença, eu vou mudar essa história, porque eu tenho a força. Só falta colocar uma sunga e levantar uma espada. Não é verdade? Cabelinho escorrido, lembra? Que herói ridículo, né? Ainda tinha uma caveirinha dizendo, He-Man! Lembra dessa história? Né? Todo super-herói é ridículo, irmão. Todo super-herói é ridículo. Né? O super-homem com aquela... Pode até achar o cara elegante, não sei o quê, mas aquela calça azul com a sunga vermelha por cima? E o Batman e o Robin? Né? Vou parar por aqui. O melhor é o Capitão Caverna, que é da nossa época aqui, né? Não é? Meu Deus. Fala para o irmão assim, você não precisa ser herói, fala para ele. Basta que você seja alvo da graça de Deus. Amém? Basta que você seja alvo da graça de Deus. Já deu. Se você for um vaso aberto para a graça de Deus, a sua vida vai ser extraordinária. Porque Deus quer derramar. E Ele procura corações sedentos e desejosos por Ele. Amém, irmãos? E eu quero terminar dizendo para você que uma vida que é tocada e fortalecida e renovada pelo sobrenatural, uma vida que é fruto da graça, é uma vida também que é coerente e desenvolve na prática o padrão da fé que você confessa. Se você abrir comigo a sua Bíblia no segunda carta, no capítulo 2 mesmo, que nós lemos, no versículo 14,
Paulo vai dizer a Timóteo: recomenda essas coisas. Dá testemunho solene perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam. Capítulo 2, versículo 14. Exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Versículo 22. Foge das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender e deve ser, vamos ler juntos? Brando para com todos, aptos para instruir e paciente. Deixa eu te dizer uma coisa. Se eu creio que a minha vida é ativada pelo sobrenatural, se eu creio que tudo na minha vida é graça de Deus, então eu preciso de uma vida e de um estilo de vida que corresponda com isso. Entendeu? Não adianta eu declarar minha fé em Jesus e viver uma vida completamente distinta disso. É o que os fariseus faziam. Eles eram limpos por fora e sujos por dentro, como sepulcros caiados. Percebe? O que o texto vai dizer? Você e eu precisamos nos apresentar diante de Deus como obreiros, como pessoas aprovadas. E aprovadas aonde? Na palavra. Eu preciso ser aprovado. Entende? Eu preciso ser aprovado, eu preciso estar aprovado pela palavra, eu preciso procurar, dia a dia, que a minha vida, na prática, corresponda com o que Deus quer e com o que Deus deseja. Então, isso é a primeira coisa. Eu preciso buscar santidade. Se eu quero crescer, eu preciso querer ser aprovado. Eu preciso querer estar diferente. Eu preciso querer viver a vida nova. Eu preciso querer que a minha vida mude. Se eu mentir, eu não vou mentir mais. Se eu roubava, eu não roubava mais. Se eu falava mal dos outros, eu não vou falar mais. E é tão sério isso, que Paulo vai dizer assim, olha, isso é equivalente, para você ficar igualmente, foge de conversas inúteis. Não tem um lugar de mais conversas inúteis do que as redes sociais. Não é? Misericórdia, não é verdade? As redes sociais tiveram o poder de pegar aquelas conversinhas de fofoca que ficavam nos cantinhos e coloca tudo assim, ó, para milhares de pessoas verem. Eu não consigo entender. Tem uns crentes que se transformam na rede social. Não é verdade? Mexe com ele, o sujeito fica possesso. Xinga a mãe, a tia, a avó, todo mundo. Sabe por quê? Sabe por que esse fenômeno nas redes sociais tem uma explicação sociológica. A pessoa, quando está escrevendo, normalmente é no celular, é no note, no quarto, é num lugar íntimo. Ele perde a noção de que o que ele escreve, tanto para o WhatsApp, ganha proporção. Na verdade, o que acaba sendo exposto é a intimidade. Que o psique te prega uma peça e você acha que você está ali escrevendo para você e para mais uma pessoa. Mas, na verdade, você está escrevendo. Entende? Em grupo, às vezes, não dá para pagar, né? Não é verdade? Fala para o teu irmão assim, Jesus viu que você apagou. Estou brincando para dizer que se eu quero crescer, eu preciso construir uma vida programada para o crescimento.
Entendeu? A pessoa precisa olhar a minha vida e bater com a fé que eu confesso e as coisas se conectarem. E aí você precisa decidir aonde que você vai gastar a sua vida. Onde é que você vai gastar a sua vida? Em que tipo de negócio que você deve se envolver? Eu participei durante muitos anos de momentos e de reuniões onde pessoas se reuniam para... As rodas falavam mal de alguém, mal de um, mal de outro. Eu decidi que eu não participaria mais desse tipo de coisa. Quando eu estou numa roda e alguém começa a falar mal de alguém que não está ali presente, normalmente, ou eu peço para parar, ou eu levanto de fininho, se aquilo for o estilo de vida daquelas pessoas, e saio daquele lugar. Porque eu não vou me contaminar com esse tipo de coisa. Mais sério ainda é quando a gente abre a boca para falar da igreja de Jesus, da noiva de Cristo. Não que ela fosse perfeita, ou que ela seja perfeita, mas ela ainda é a noiva de Jesus. Traz condenação para si. Quando você abre a sua boca para falar de um ministro de Cristo. E o ministro não precisa ser o pastor, não. É alguém que exerce, todos nós somos ministros. A gente tem que ter isso se eu tenho alguma coisa para falar com alguém, eu vou até essa pessoa. Não é? Eu, de vez em quando, vejo, graças a Deus, vocês não fazem isso, vocês são uma bênção na minha vida. De vez em quando, um ou outro, né, que desliga, mas de vez em quando eu já vi gente mandando recado para mim indiretamente. E eu não respondo recado indireto. Ou fala para mim, ou não é comigo. Não é verdade? Ou fala para mim, ou não é comigo. Eu não vivo de recado. E você deve fazer a mesma coisa. Porque às vezes a gente gasta tempo e energia com conversa fiada, entendeu? Gasta tempo e energia com conversa fiada. Pastor, o senhor sabe o que estão falando do senhor? Eu não. Eu não me preocupo com isso. De vez em quando alguém me procura e diz assim, pastor, olha, o negócio está feio para o lado do senhor, hein? O diabo está cirandando. Ele quer destruir o senhor. Eu digo, é verdade, mano, graças a Deus. É melhor que ele queira isso, porque se ele ficar satisfeito comigo, tem alguma coisa errada, não é verdade? Então, querido, em nome de Jesus, desenvolva uma vida programada para crescer. Amém? Como é que é essa vida? Ela é ativada no sobrenatural. É comunhão com o Pai. Ela desenvolve na graça. Certo? Ela se movimenta na graça. E ela se reproduz em frutos de justiça. Faz sentido para você? Ela nasce do altar, se movimenta na graça e reproduz em frutos de justiça. Amém? Quer crescer? Vamos viver isso em nome de Jesus? Eu quero te convidar a ficar em pé e nós vamos orar. Eu hoje não vou te convidar aqui ao altar agora para responder a palavra. O Júlio vai me ajudar ali, porque eu entendo que todos nós precisamos responder essa palavra. Todos nós. E o lugar onde você está precisa se transformar num altar na sua vida. Jesus não oprime ninguém. Jesus não sufoca ninguém. Mas posso te contar uma coisa? Quando você não vai atrás dele e não se envolve com ele, o diabo, por saber que você está frágil, fica soprando no seu ouvido, tentando te oprimir, porque ele trabalha assim. Entendeu? Ele trabalha assim. Ele fica tentando te constranger com mentiras, com setas, com acusações, com tentações, com situações.
E a única coisa que vai te proteger desses ataques de Satanás e a tua própria carne que grita é a presença de Deus. É a comunhão com o Pai. É a convicção de que sua vida nasceu de Deus e precisa se mover na presença de Deus. Então eu quero te convidar a colocar a mão sobre o seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração. E faça um exame sincero da sua vida. Examina a sua própria vida e decide se você vai viver uma vida baseada nas circunstâncias, baseada no que você pensa, no que você acha, ou se você vai se mover no sobrenatural, se você vai andar pela direção do Espírito, se você vai se deixar guiar pelo que Deus quer e pode fazer. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Santo Jesus, Deus de toda justiça, Deus que é amor, Deus que muda a história, Deus que faz nova todas as coisas. Nós estamos aqui, Jesus. Nós estamos aqui diante do Senhor. E nós reconhecemos o nosso pecado. Nós reconhecemos que tantas vezes o Senhor está perto, como nos dias dos jovens que caminhavam para Emaús, e nós deixamos de reconhecer a Tua presença. Nós desconsideramos o Senhor nos nossos caminhos. Te peço perdão, Jesus, porque tantas vezes agimos de forma autônoma, enquanto o Senhor queria estar com a gente, o Senhor quer compartilhar da sua vida conosco. O Senhor quer encher o nosso coração da Tua presença, da Tua palavra, do Teu poder. O Senhor quer que a gente ande em poder e moderação, em graça. Ah, Jesus, quantas vezes nós carregamos fardos pesados, desnecessários, porque há uma mentalidade de que será o nosso esforço, é o nosso esforço que vai gerar alguma coisa. Meu Deus, por favor, move no nosso coração. E revela-nos a graça, dá-nos essa noção da graça de Deus. Dá-nos essa noção dessa graça que nos envolve, que nos deu todas as coisas. O Senhor não cobrou nada para criar os céus, a terra. O Senhor não cobra nada para nos dar o sol. O Senhor não cobra nada para nos dar a noite. O Senhor não cobra nada para nos dar o sono. E Deus, há muito mais de Deus, há um rio de graça sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, Deus, livra-nos da miséria, da autossuficiência. Livra-nos da miséria, da independência, da autonomia. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos a Tua graça. Nós queremos o Teu favor. Nós somos filhos da graça. Ah, meu Deus, livra-nos do cativeiro da culpa, da autossuficiência. Livra-nos desse cativeiro e mergulha-nos no rio do Teu amor. Ah, Jeová, perdoa, porque às vezes nós saímos deste lugar santo, deste lugar de encontro contigo, e vivemos uma vida diferente do que falamos, cantamos e proclamamos aqui. Mentimos para nós mesmos e para o Senhor. Meu Deus, por favor, alinha a nossa vida, como o oleiro faz com o barro. Molda-nos, Jesus. Molda-nos, Jesus. Molda-nos. Faz-nos a semelhança de Jesus. Transforma a nossa vida de acordo com o Teu propósito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que a nossa vida esteja projetada para uma mentalidade de crescimento. Que a nossa mente seja a mente de Cristo e que nós possamos pensar nas coisas lá do alto. Que a nossa vida seja governada pela cultura do céu, pela cultura do sobrenatural, pela cultura da graça. Que nós possamos viver como filhos da graça, filhos do Teu amor. De maneira que o mundo reconheça que somos
somos teus filhos, somos teus discípulos, e que o nosso crescimento seja tão palpável, seja tão visível em todas as áreas. Ó Deus, que nós possamos crescer profissionalmente, que nós possamos crescer na liderança das nossas famílias, que nós possamos crescer nos nossos relacionamentos. Ó Deus, que o teu povo possa prosperar, faz-nos prosperar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos prosperar, e quando nós estivermos prosperando e as pessoas olharem para nós, nós diremos: é a presença de Deus, é a presença de Deus, é a presença de Deus que faz todas as coisas. E as pessoas nos verão trabalhando, nos verão agindo, fazendo, e dirão: não, é a sua competência. Nós diremos: não, é graça, é favor, é graça, é favor, é graça de Deus. Ah, Deus, e que as pessoas olhem para o nosso modo de vida e digam: eu quero esse Jesus para mim, eu quero esse Jesus para mim, eu quero esse Jesus na minha vida, eu quero viver essa vida nova na presença de Deus. Te peço que isso seja verdade para nós, Jesus, em nome de Jesus. Que Yeshua, Jesus Cristo, nosso Salvador, reine em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer: Yeshua. Declara que Ele vive e reina na tua vida. Em nome de Jesus.